Eterno Deus, excelso Pai, que habita nos mais altos céus, mas também com o contrito e abatido de espírito. Louvado e exaltado seja o teu santo nome nesta noite. Muito obrigado porque já respiramos as horas sagradas de mais um santo dia. E que nesse sábado nós tenhamos a oportunidade de estarmos em tua casa, estudar a tua palavra, estar reunidos em família, aquecendo o nosso coração com a esperança da tua breve volta. Vamos abrir tua palavra mais uma vez nessa noite. Precisamos que o teu Espírito nos fale. Por isso, nos colocamos humildemente na tua presença. Iremos todos ficar reverentes, para que os teus anjos sintam a alegria de estar nesse ambiente. E para que a tua palavra, ao ser estudada, produza frutos para a vida eterna. Abençoe cada pessoa que chegou aqui nessa noite. Tu conheces cada coração. Tu sabes o que se passa exatamente em nossa mente agora. E queremos render tudo ao Senhor. Fica conosco, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, equipe de louvor. Nós hoje vamos mesclar dois temas, para que nós não percamos nada do que havíamos preparado para essa semana. E amanhã pela manhã, aqui às 10h30, a gente conclui a nossa temática a respeito dos eventos finais. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante, o fechamento da porta da graça. Essa expressão, ela não é bíblica, mas o conceito é. Existem várias expressões que não aparecem na Bíblia, mas o conceito ele existe, né? Da onde tiramos a ideia de que um dia uma porta se fechará e quando essa porta se fechar, a graça não mais estará disponível e todo ser humano terá feito sua escolha? Bom, a gente pode pegar como exemplo o dilúvio. Deus anunciou que destruiria a terra num dilúvio. As águas inundariam o planeta. Deus providenciou um meio de escape, um barco. Chamou Noé para construí-lo. 120 anos de construção. E cada martelada dada, um sermão era pregado. O dilúvio virá. E só existe uma forma de escapar: entrando na arca. O livro do Gênesis diz que de toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. A arca foi preparada para salvar homens. Os homens não aceitaram, mas os animais, percebendo a vinda do dilúvio, orientados por Deus, eles se refugiaram na arca. E a Bíblia diz que o Senhor fechou a porta após ele. Numa leitura superficial, você pode achar que esse ele aqui é Noé, mas não é. A forma como está escrito no hebraico nos ajuda a entender de que o Senhor fechou a porta após ele. Deus entra na arca e ele fecha a porta. Assim você pode subentender do hebraico. Então Deus entra para ficar com Noé e Deus fecha a porta. Você conhece a história. Uma semana, nada aconteceu, daqui a pouco começaram as chuvas. E quando começa a chuva, as pessoas bateram desesperadas na porta. Noé, abre-nos a porta. Mas não fora Noé quem fechara a porta. Ele não podia abri-la.
Deus fechar a porta. Mas Noé havia advertido 120 anos. Ninguém ouviu. E toda aquela geração se perdeu nas águas do dilúvio. Uma porta se fechou. No Novo Testamento, nós temos uma história contada pelo próprio Cristo, a parábola das 10 virgens. Cristo contou essa parábola para falar de uma cerimônia de casamento, e esse casamento representa a sua vinda. E Cristo disse que as 10 adormeceram, mas quando chegou o anúncio, aí vem o noivo, elas despertaram, e 5 delas possuíam azeite, 5 não possuíam. As que possuíam azeite seguiram o cortejo e entraram para a festa. As que não possuíam azeite saíram para comprar. E Jesus disse assim: saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Interessante que nessa parábola o azeite é símbolo do Espírito. E ontem nós estudamos a respeito da chuva serôdia, do Espírito. Quem tem a chuva serôdia entrará nas bodas. Quem não receber a chuva serôdia vai ficar de fora. Depois as virgens que chegaram disseram: abre-nos a porta. E a resposta do noivo, que tipifica Cristo, foi: não vos conheço. Eu não sei quem vocês são. Ou seja, fechou a porta e quem estava fora se perdeu. O texto mais direto sobre o fechamento da porta da graça na Bíblia é Apocalipse 22:11. Chegará um momento em que o céu irá declarar: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Quem está salvo não mais se perde, quem está perdido não mais se salva. A isso chamamos o fechamento da porta da graça. Então a Bíblia é clara em ensinar que hoje nós temos a oportunidade de salvação, mas essa oportunidade não estará sempre disponível. Há um momento em que a graça não mais estará disponível. E o que significa esse fechamento da porta da graça? Deus não deseja salvar a todos? Deseja. É isso que está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer salvar a todos, mas como Ele respeita a vontade humana, como Ele não força ninguém, então só será salvo quem quer ser salvo. Quem não deseja ser salvo, não será. Se você não quer ir para o céu, fica tranquilo, você não vai. Porque só vai para o céu quem deseja, e tem que desejar muito. Às vezes pregamos o Evangelho para algumas pessoas, às vezes damos estudos bíblicos, às vezes fazemos visitas, e você encontra no seu caminho por aí pessoas que não têm o mínimo interesse em religião. Por mais que nos esforcemos, elas não estão nem aí para a religião. Elas querem viver o que esse mundo pode oferecer. Mas a gente não pode desistir das pessoas. Porque por mais dura que seja uma pessoa, por mais insensível que ela seja à voz de Deus, há um momento em que, se ela tão somente permitir, Deus faz o milagre. Eu apresentei o programa Bíblia Fácil por 10 anos
na TV Novo Tempo. E nós escolhíamos os convidados mediante vídeos. Eles gravavam vídeos, mandavam para a produção, e quando chegava a época das gravações, nós assistíamos todos os vídeos e escolhíamos 10 pessoas para gravarem. Elas passavam uma semana com a gente gravando. Um dia, vendo esses vídeos para a gravação de uma temporada, eu assisti o vídeo mais lacônico que nós recebemos no programa. Um fazendeiro do Mato Grosso, ele fez o seguinte vídeo. Ele pegou a câmera do seu celular e gravou assim: eu não acredito em Deus, eu não acredito na Bíblia, mas se me chamarem para esse programa, eu vou. Esse foi o vídeo que ele mandou se inscrevendo no programa. E quando eu vi aquele vídeo, eu disse para a produção: podem chamar esse homem, a história dele é interessante. Ele não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, mas se ele for chamado, ele vai. Então, chama ele. E ele veio. Chegou no domingo, segunda-feira de manhã começaram as gravações, ele não abriu a sua boca o dia inteiro. 4 programas foram gravados. Na terça-feira gravamos mais 4 programas, ele não abriu a sua boca. Mas como a gente convivia a semana toda, eu fiz questão de caminhar mais perto dele. A gente acordava às 6 horas, caminhava 1 hora, depois ia para o café da manhã, depois ia para as gravações. E eu procurei me aproximar dele, saber quem ele era, como era a sua história. E o Espírito de Deus começou a trabalhar no coração desse homem. Na próxima gravação ele já fez uma pergunta aqui, outra ali. E quando foi na quinta-feira, quando eu me assentei à mesa para tomar o desjejum, ele chegou no restaurante lá do Cevisa, em São Paulo, e ele falou assim: pastor, eu posso me sentar com você? Eu disse: claro. E ele se sentou diante de mim, e ele falou assim: pastor, de ontem para cá eu sou um novo homem. É mesmo? E por que você é um novo homem? Porque de ontem para cá eu passei a acreditar em Deus. E o que aconteceu para você acreditar em Deus? Por que você mudou de opinião? E ele falou assim: porque essa madrugada ele falou comigo. Ele disse o meu nome e falou comigo. Eu tenho certeza agora que ele existe. O Senhor me batiza? Eu disse: claro. Claro que batizo. Pode ser que você está aqui essa noite na igreja e você esteja raciocinando da seguinte maneira: eu estou aqui porque minha família quer que eu esteja. Eu estou aqui porque alguém convidou e eu não quis ser deselegante. Mas eu não tenho afinidade com essa igreja. Eu não quero mudar a minha vida, nem o meu ritmo. Talvez você esteja pensando assim. Mas se você, por 1 milésimo de segundo, der uma chance, esse Deus muda a sua história. Ele se apresenta para você de forma individual. E Ele faz na sua vida o que ninguém mais pode fazer. Mas Ele não fará se você não permitir. Deus deseja que todos sejam salvos. Nem todos serão. Quem será? Os que creem. Para todo o que nele crê. Pedro disse: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele era longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça,
senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que ninguém pereça. Pensa na pior pessoa que você conhece. Pensa na pessoa mais cruel. Pensa no maior assassino. Pensa num pedófilo. Pensa num traficante. Pensa em alguém que faz muito mal às pessoas. Deus deseja salvá-lo. Deus deseja salvar a todos, porque Deus é amor. E nesse exato momento, a porta da graça está aberta. E por que ela está aberta? Porque nesse exato momento, às 8h39 da noite, dessa sexta-feira, 1º de agosto, Jesus está no santuário celestial. E sabe o que diz a Bíblia sobre o que Ele está fazendo no santuário celestial? João diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai. Quem é Ele? Jesus Cristo justo. Nós temos um advogado. O apóstolo Paulo diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Nós temos o que no céu? Um sumo sacerdote. E assim como no santuário terrestre, o sacerdote recebia o pecador, o auxiliava na cerimônia, para que o seu pecado fosse perdoado e ele pudesse obter salvação. Cristo está no santuário celestial. E todas as vezes que pecamos, nós podemos recorrer a Ele pela fé. E pela fé nós obtemos o perdão. E nós obtemos a reconciliação. Oportunidade de salvação significa Cristo está no santuário, mas Ele não vai estar lá para sempre. A Bíblia diz que Ele um dia sairá de lá. Em Daniel 12:1 nós temos essa descrição. Nesse tempo, disse o profeta Daniel, se você for para o capítulo 11, verso 40, lá vai dizer que é o tempo do fim. Nesse tempo, no tempo do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe. Ora, só pode se levantar aquele que um dia se assentou. E aonde em Daniel Cristo se assentou? No capítulo 7, versículo 9, 10 e 13. Lá diz que assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O juízo começou. E nós vimos essa semana que o juízo começou no dia 22 de outubro de 1844. Cristo entrou no Santo dos Santos na terça-feira 22 de outubro. Começou a julgar os habitantes da terra. E agora, em Daniel 12:1, ele se levanta. Por quê? Porque o juízo terminou. Porque todos os casos foram julgados. Todo ser humano teve a sua situação definida para a salvação ou para a perdição. Aí diz a Bíblia que Miguel se levantou. E quando Cristo se levanta do santuário, não há mais intercessor. E quando ele chega lá fora, existem 7 anjos o aguardando. Cristo enche as 7 taças desses 7 anjos e diz para eles: ide e derramai essas 7 taças pela terra. E anjo após anjo começa a derramar as 7 últimas taças da ira de Deus, descritas em Apocalipse 16. São as 7 últimas pragas. E sobre quem serão derramadas as pragas? Sobre os ímpios. Porque a porta da graça se fechou. Porque Jesus deixou o santuário. Porque não há mais um advogado. E agora que a humanidade foi dividida entre 2 grupos, você tem de um lado as pragas que serão derramadas sobre os perdidos. E do outro lado você tem os salvos que vão passar pela angústia de Jacó. Então, diferente do que pensam os dispensacionalistas,
Diferente do que muita igreja ensina por aí, os salvos sim passarão pela grande tribulação. Quem disse isso foi o próprio Cristo, porque nesse tempo, disse Jesus, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Jesus falou desse tempo, dessa grande tribulação. Jesus conclui sua obra no santuário. Agora as pragas serão derramadas sobre os ímpios e os salvos passarão pela grande tribulação. Quando Jesus deixa o santuário, Apocalipse declara que o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Em Apocalipse 16, em casa você leia sobre as 7 pragas. A primeira delas, úlceras malignas e perniciosas. A expressão grega usada aqui no Apocalipse para úlceras malignas e perniciosas é a mesma expressão que a Septuaginta usa para as feridas de Jó. Lembra que Jó teve a sua pele coberta por feridas, e essas feridas coçavam, e ele se deitou à terra com um caco, um pedaço de telha, e com ela raspava suas feridas. É a mesma palavra. Então, quando nós virmos a primeira praga atingindo os ímpios, úlceras malignas e perniciosas, esse será o sinal visível de que o santuário está vazio e Jesus não mais está nele. Agora, todos os casos já foram decididos. Aqui você tem um cronograma dos últimos eventos. Ontem falamos sobre a chuva serôdia e o decreto dominical. Esses 2 acontecimentos, eles terão lugar antes que a porta da graça se feche. Daí, do fechamento da porta da graça até a volta de Jesus, nós teremos um curto período de tempo, quem sabe meses. E durante esse curto período de tempo, os ímpios estarão recebendo as pragas, enquanto os salvos passarão pela angústia de Jacó. Então nós só temos 2 caminhos, se ficarmos vivos. Ou receberemos as 7 pragas e depois seremos destruídos, ou passaremos pela angústia de Jacó e seremos salvos. Só 2 caminhos. Qual caminho você quer? Quem aqui quer passar primeiro pelas pragas e depois morrer? Levante a mão. Sempre tem algum que quer, né? Mas a pergunta às vezes é muito rápida. Quem aqui quer passar pela grande tribulação e depois ser salvo? Levante a mão. Então você tem que cuidar com suas escolhas. Porque as escolhas que fazemos agora é que vão determinar esse futuro. Pastor, o que é essa angústia de Jacó? Que os justos passarão por ela. Bom, enquanto os ímpios recebem as pragas, estas pragas são uma após a outra, os salvos passam pela angústia de Jacó. Essa expressão está baseada em Jeremias capítulo 30, onde o profeta assim escreveu: Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos na cintura,
como aqui está dando a luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, o Senhor, porém, será livre dela. O tempo de angústia será um tempo difícil, mas nós seremos livres dela. Essa expressão é usada porque a experiência pela qual o povo de Deus passará, num futuro próximo, tem o seu paralelo na história do patriarca Jacó, em Gênesis 30 a 33. Qual é o paralelo? Eu queria mencionar para você algumas coisas. Primeiro, Jacó passou por uma grande tribulação, porque ele temeu por sua vida. Você vai se lembrar da história. Jacó enganou seu irmão, fugiu, casou-se, teve 13 filhos, 12 filhos e uma filha, e em dado momento da sua história, ele ficou sabendo que Esaú, seu irmão traído, estava vindo contra ele, com 400 homens. E quando Jacó ficou sabendo que Esaú estava vindo para matá-lo, ele temeu por sua vida. Tanto é que ele enviou vários presentes, tentando apaziguar a ira de Esaú, para que ele não morresse. Nós passaremos por experiência semelhante. As pragas, quando começarem a ser derramadas, elas vão enfurecer os ímpios contra os justos, pois os ímpios serão convencidos de que as pragas estão caindo por causa dos justos. Então eles irão tentar acabar com a vida dos justos, e até um decreto de morte será promulgado. E assim como aconteceu em Daniel capítulo 3, quando Nabucodonosor erigeu aquela imagem, e todos deveriam adorá-la, senão pagariam com a vida. As duas bestas de Apocalipse também se uniram. Uma imagem falsa foi levantada. Um dia espúrio de adoração foi colocado diante do cristianismo, o domingo. E aqueles que não se dobrarem a esse dia espúrio, aqueles que não aceitarem o domingo como dia santo, mas insistirem na santidade do sábado, primeiro não poderão comprar e nem vender, mas isso é antes do fechamento da porta da graça. E pós fechamento da porta da graça, serão declarados réus de morte. Quando eu cheguei na igreja hoje aqui, eu vi um Corolla ali fora, muito bonito. Certamente ele foi lavado hoje. Está limpinho, bonito. Eu tinha um Corolla, vendi esses dias. Sexta-feira é o dia que a gente lava o carro, que a gente separa a melhor roupa. A gente revisa a lição da escola sabatina, porque no sábado a gente vem para a igreja. Nem sempre será assim. Muito em breve não será. E se hoje, deixa eu falar bem baixinho aqui, e se hoje nós temos alguns adventistas que são relapso com o sábado, num tempo em que você tem liberdade, imagina quando chegar esse tempo, que você não poderá comprar e nem vender, e agora eles querem matar você. Mas espera aí, pastor, o senhor então está me chamando para ser membro desta igreja? Para passar por isso? Sim, eu estou. Porque aqueles que passarem por isso, lá na frente, eles vão ver Jesus.
e eles serão salvos por Jesus. E se você preferir o conforto e a comodidade que o mundo pode dar, você poderá ter alguma prosperidade por um tempo, poderá dar vazão aos seus prazeres, mas daqui a pouco virão as 7 pragas que são inevitáveis e a destruição pelo fogo. Você escolhe. Você acha que alguém vai forçar você a alguma coisa aqui? Você acha que nós estamos aqui para forçar alguém a fazer alguma coisa? Não. Nem Deus força. A gente está aqui para alertar, porque Deus alerta. Deus mostra o que vai acontecer amanhã, para você amanhã não dizer que não foi avisado. É por isso que Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o quê? Os seus segredos. A quem? Os seus servos, os profetas. Deus revelou, está aqui. Daniel 12, Apocalipse 15, Apocalipse 16, está revelado. Vai acontecer. Você não pode mudar isso. Quer você queira, quer não. Então você tem que tomar uma decisão. Qual é o paralelo? Mais com Jacó. Jacó não sabia se Deus o havia perdoado. Se Jacó tivesse certeza de que Deus havia perdoado o seu pecado contra Esaú, ele não temeria nem mesmo a morte. Porque se ele estivesse perdoado, sua vida estaria em harmonia com Deus. Mas ele não tinha essa certeza. Nós também não teremos. Olha o que diz o grande conflito na página 620. No tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, que surgissem diante deles, enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. O desespero suprimir-lhes-ia a fé, e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento, mas ao mesmo tempo em que tem uma profunda intuição de sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e extinguidos. Aonde? No juízo. Por quê? Porque eles tinham um advogado. Terceiro, Jacó temeu pela segurança de sua família. Jacó temeu que seus 13 filhos morressem por um pecado que ele havia cometido. E essa incerteza pelo bem-estar dos queridos provocou angústia em seu coração. Nos lugares celestiais, página 344. Está prestes a sobrevir ao povo de Deus o tempo de angústia. Então é que sairá o decreto que proíbe aos que guardam o sábado do Senhor comprar ou vender, ameaçando-os de punição e mesmo de morte, se não observarem como dia de descanso o primeiro dia da semana. Nós teremos que escolher. É uma escolha que você faz. Aí está minha família. Hoje é muito simples. Você vai a um supermercado e com meia hora você compra ali tudo o que você precisa para passar um mês. O que vai acontecer quando o seu nome for para a lei Magnitsky e você perder o seu poder financeiro? E você até ter dinheiro e não poder usar. Quando você ver um filho, uma filha dizendo eu estou com fome,
O que você faz? Eu queria que você pensasse na seriedade desse assunto. Né, Rafael? Mateus e Lucas. A gente conversa isso lá em casa. Eles precisam compreender, nossos filhos têm que compreender que dinheiro não nasce em árvore. A gente tem que trabalhar duro e com honestidade para ter as coisas. Mas vai chegar o dia em que o que você ajuntou não servirá para nada. E nós teremos que depender totalmente de Deus. Mas nesse momento, que você não terá condições nem de comprar e nem vender, e tivermos que sair das grandes cidades, o Senhor disse que o nosso pão será dado e as nossas águas serão certas. Se necessário for, Ele vai enviar pássaros, como enviou para sustentar o profeta Elias, e nenhum de seus filhos se perderá pela fome. A promessa de Deus para mim e para você é a mesma que o salmista um dia lembrou. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Mas nesse tempo de prova, a nossa fé terá que suportar a angústia, a privação e a espera. Terá que suportar. Nós precisamos de uma experiência espiritual com Deus que hoje nós não temos. E cada situação que Deus coloca em sua vida, cada prova que Ele permite que chegue até você, Ele está te preparando para as coisas futuras. Porque as nossas provações, elas são obreiras do Senhor para nos auxiliar. Ele, Deus, sabe que aqueles em favor de quem se fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova, e que sobre eles viriam caso vivessem. Agora preste atenção em Conselhos sobre Saúde 375. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo da tribulação venha sobre o nosso mundo. Muitos. Semana passada, eu sepultei minha mãe. Mas quando minha mãe entrou na idade avançada, ficou incapacitada de caminhar, eu sabia que o dia que ela descansasse, seria um livramento desse tempo de prova. Dentro de nossa igreja, muitas pessoas serão chamadas ao descanso, porque Deus, em sua misericórdia, sabendo que elas não suportariam passar por aquele momento, fará descansá-las antes. Ellen G. White tem um texto que você tem que prestar atenção agora. O Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos hão de ser removidos do tempo de angústia. Havemos de ver de novo nossos filhos, havemos de encontrá-los com eles, conhecê-los nas cortes celestes. O que ela está dizendo nesse texto é que Deus também levará muitos pequeninos. Mas ela também traz para nós o alívio. Havemos de vê-los nas cortes celestes. Você está pronto para isso? A angústia que nós vamos enfrentar, ela tem paralelo em Jacó.
Jacó venceu. Nós também não morreremos no tempo de angústia. Os santos não perderão suas vidas. Ellen G. White diz que se o sangue de fiéis testemunhas de Cristo fossem derramados nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma messe para Deus. Deus permitiu martírios, porque quando um tombava, muitos outros se convertiam. Nesse tempo não mais haverá conversões, e Deus não permitirá que seus santos vejam a morte. Por isso eu e você temos a necessidade de um preparo constante. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso. Nenhum ponto em que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Não há descanso. Nessa terra não há. Não se iluda. Vida cristã é uma batalha diária. Cada dia, novos desafios. Mas para cada dia, nós temos a proteção divina. Para cada momento, nós temos a promessa de que o Senhor estará conosco. Vai nos auxiliar em cada momento. O Senhor vai nos guardar. E para esse tempo de prova que se aproxima, é bom você ter em mente alguns versos da Bíblia. 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos justos. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor está conosco. Ele vai estar todos os dias, como Ele prometeu, até a consumação dos séculos. Não duvide disso em nenhum momento. E lembre-se sempre do que Deus prometeu em 2 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além das vossas forças. Essa é a promessa de Deus. Ninguém aqui nunca vai ser tentado além das forças que Deus tem para livrar-nos da tentação. Cristo precisa voltar. E antes que Ele venha, haverá esse tempo de prova. E eu termino com esse texto. Posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados ao redor de toda a alma fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. E outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Que texto extraordinário. Uma vez no Bíblia Fácil, nós convidamos 4 pastores para gravar. Esses pastores vieram, e eles vieram prontos para o debate teológico. Tudo o que eu ensinava, um deles se levantava contra. Contra o sábado, contra o batismo na fase adulta, contra os mandamentos, contra a doutrina do santuário, contra o juízo. Foi uma semana tão difícil,
Em dado momento, um deles falou assim: o programa é 1 hora de gravação. Você fala o que você quer. Quando a gente começa a falar, o tempo acaba. Eu disse: não tem problema. Hoje à noite vamos sentar. E você vai falar o tempo que você quiser. Não vai estar gravando. Mas eu vou te ouvir e nós vamos conversar tudo o que você quiser falar. E nós conversamos muito sobre o sábado. E depois de 2 horas de conversa, depois que eu havia refutado todos os textos que ele quis usar para combater o sábado, eu perguntei para ele: e agora você vai fazer o que com essa verdade? Ele disse: não vou fazer nada. Eu vou continuar na minha igreja onde eu sou pastor. Ele pastoreava 8 igrejas em Minas Gerais. Eu disse para esse pastor naquela noite, depois de 2 horas de conversa: deixa eu falar uma coisa para você então. A partir de hoje, Deus não abençoa mais o seu ministério, porque você é pastor, mas está dizendo não para uma verdade da Bíblia que você acabou de ver que você não consegue refutar. Deus não abençoa mais o seu ministério. O que nós gravamos naquela semana começou a ser exibido na TV, 1 programa por semana. E quando começaram os embates a respeito do sábado, ele me ligou: pastor Arilton, o senhor podia por gentileza tirar esse programa do ar? Eu não quero aparecer nesse programa. E eu disse: lamento, você assinou um documento com direito de imagem e eu não vou tirar nada do ar. Você tinha que ter pensado nisso lá atrás. Depois eu descobri porque ele me ligou. Porque os membros da igreja dele estavam assistindo. E alguns deles começaram a guardar o sábado. Quando terminou essa semana de gravações, lá no Cevisa, eu fui para o meu quarto e literalmente eu desmaiei. Porque foi um embate teológico muito grande e intenso. Passaram-se alguns meses. Um dia o pastor Emílio Abdala, que era evangelista da União Central Brasileira de São Paulo, me ligou e disse: pastor, você pode vir aqui num evento comigo? Queremos que você venha participar, vamos convidar os alunos da Novo Tempo. Eu disse: eu vou, pastor. E eu fui. E quando eu cheguei no estádio, ou melhor, no ginásio onde o evento aconteceria, uma família veio falar comigo, mas a senhora estava muito emocionada, ela não conseguia falar direito, ela chorava muito. E eu disse: depois do programa você me procura então. E quando terminou o programa ela me procurou, mas ela não conseguia falar. O esposo buscou água. Depois o esposo disse assim: pastor, a minha esposa não vai conseguir falar, deixa eu falar para o senhor o que aconteceu. Nós assistimos o seu programa toda tarde de sábado, às 2 horas. O senhor se lembra de uma temporada que o senhor estava com 4 pastores? Que está sendo passado agora? Eu disse: claro que eu me lembro. Como não lembrar? Foi a temporada mais difícil que eu já gravei. Ele disse: pois bem, pastor, estávamos assistindo o programa, eu, minha esposa e o meu filhinho aqui de 5 anos. No sábado à tarde, enquanto nós assistimos, o meu filho, João Gabriel, ele deu um pulo do sofá e ele correu para perto da TV e disse assim: mamãe e papai, vocês estão vendo aqui na TV um anjo? Os pais disseram: não, que anjo? E o garoto insistia: papai e mamãe aqui, ao lado do pastor Arilton, tem um anjo, vocês não estão vendo? Aí eu fui entender que mesmo nos momentos mais difíceis, quando nós temos que ficar de pé pela verdade, os anjos estarão conosco, porque eles são reais.
E se não fossem esses anjos ao nosso redor, o diabo nos destruiria. O diabo nos mataria. Mas a palavra de Deus diz em Tiago: aquele que é nascido de Deus, Deus guarda, e o maligno não lhe toca. Deus não deixará o diabo colocar o dedo em você. Mas para que você tenha a proteção dele, você não pode ter um dedo com o diabo. O seu pé não pode estar nas coisas do mundo e o outro na igreja. O seu coração não pode estar dividido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quanto tempo você tem? É verdade que Jesus um dia deixará o santuário e a porta da graça estará fechada. Mas essa porta pode se fechar antes desse momento. Quando, pastor? Quando nossa vida chegar ao fim. E ninguém sabe aqui quando será isso. Por isso não é seguro ficar um minuto sequer longe do Senhor. Essa música diz: eu hoje escolhi louvar teu nome. Quem não escolhe louvar o Senhor e ficar do lado dele, automaticamente fica do lado do inimigo. Porque foi Jesus quem disse: ninguém pode servir a dois senhores. Nessa noite, tem pelo menos mais umas 2 pessoas aí sentadas, que precisam tomar sua decisão ao lado de Jesus, e não pode passar dessa noite. Onde está você? Levante-se e venha aqui à frente. Venha. Louvado seja Deus. Parabéns por essa decisão. Eu sei que não é fácil. Tem mais um ainda sentado. Onde está você? Venha. Pode vir. Parabéns por sua decisão. Tem mais gente vindo. Pode vir. A porta ainda está aberta. Venha. Está na galeria? Eu espero você. A porta ainda está aberta. Mas você tem que decidir agora. Venha. Pode descer, eu vou esperar. É questão de salvação e vida eterna. Foi Cristo quem disse: quem crer e for batizado será salvo. Venha. Louvado seja Deus por vocês. Tem uma garota aí, está fora da igreja. Já foi membro da igreja, eu não sei quem é. Tem uma garota que está fora da igreja. Tem que voltar hoje. Onde você está? Levante-se e venha. Você tem que voltar essa noite. O Pai está chamando você de volta. Onde você está? Pode vir.
Não espera mais. Deus está dando uma chance para você. É você? Venha, vem aqui. Eu quero fazer uma oração por vocês. Não saia sem antes falar com os nossos pastores, deixar o seu nome em contato. Nós queremos ajudar a todos. Você tomou sua decisão certa. Louvado seja Deus por você. Ora comigo. Pai, aqui à frente o Senhor pode olhar para teus filhos e filhas que nessa noite tomam uma decisão consciente de se entregarem ao Senhor e agora se prepararem para o santo batismo. Eles estão fazendo isso porque eles querem o céu. Nós oramos para que lá do céu sejam enviados poderosos anjos para estarem estacionados ao lado de cada um deles a partir de agora, para que eles sejam guardados e protegidos até o dia do batismo e até o dia da tua volta. Que o teu Espírito Santo cuide de todos eles, que a igreja possa abraçá-los e ajudá-los no preparo. Eu quero orar também por alguns amigos que estão aqui na igreja nessa noite sentados e não se levantaram. Por favor, não desista deles. Que o teu Espírito atue de forma poderosa. Quem sabe ainda nesse dia, nesse sábado, nós vejamos outras decisões ao teu lado. Que o teu Espírito impressione esses corações. Eles sabem os passos que devem dar, mas tem faltado forças. Mas o Senhor é a nossa força. Por isso nós confiamos em Ti. Abençoa toda esta igreja. Nos prepare a todos como uma família para a Tua breve volta. E faz-nos, Pai, dependermos mais e mais do Senhor e não temer os eventos que diante de nós estão, porque nada devemos temer nesse mundo senão ao pecado, e que o nosso coração seja completamente Teu. Em nome de Cristo que nós te oramos. Amém.